Aleluia, glória a Deus. Que bênção é poder louvar o Senhor. Nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 43, versículo 18 e 19. De posse da sua Bíblia aí na sua casa, Isaías 43, versículo 18 e 19. A Bíblia, ela fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado, no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Senhor, em nome de Jesus, tão somente a Tua palavra é suficiente para transformar a nossa vida. Então fique à vontade, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Que o homem venha desaparecer, que o nosso eu desapareça, mas que o Senhor cresça. Fale ao coração dos meus irmãos, ministre a eles, ó Pai, a Tua verdade, e que eles saiam desse culto transformados, porque a Tua palavra viva tem poder para nos transformar quando ela é aplicada em nossas vidas, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém? E amém, meus irmãos. Há algum tempo atrás, Deus trouxe fortemente no meu coração que nós viveríamos algo novo vindo da parte de Deus. Deus ministrou fortemente no meu coração que Ele faria algo novo, que viria um tempo novo. Eu compartilhei essa experiência com algumas pessoas e diante do que nós estamos vivendo atualmente como igreja, como nação, na nossa cidade, Deus tem confirmado essa verdade. Deus tem feito, Deus está fazendo algo novo nesse tempo. E é sobre isso que eu quero compartilhar agora, nesse culto. A palavra é sobre isso. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que esse é o nosso novo normal. Muito forte isso, né? Esse é o nosso novo normal. Então, meu irmão, o tema da palavra, da mensagem que eu quero compartilhar com você é um novo tempo e novas estações. O tema da mensagem, anota aí, um novo tempo e novas estações. Meu irmão, o tempo e as estações nunca são os mesmos. Eles nunca são os mesmos. Não sei se você já reparou, mas existem flores que nascem somente depois de um inverno rigoroso. Há ventos que sopram somente depois do outono, há pássaros que migram somente depois na primavera, e existem chuvas que desaguam somente nos fins de tarde de verão. Os tempos e as estações, eles nunca são os mesmos, mas a questão mais difícil aqui não é saber lidar com as mudanças. A questão mais difícil aqui não é lidar com as mudanças, é também discernir quando um tempo se encerra e outro começa. Discernir quando um tempo se encerra e outro começa é difícil. As mudanças de estação trazem consigo o fim de um ciclo. Mas é somente o fim de um ciclo que nos permite viver recomeços. Somente o fim do ciclo que nos permite viver recomeços. Então, meu irmão, eu quero que você esteja atento a esse novo tempo que marcará o início de uma nova estação para você, para a igreja, para a nossa sociedade, para a nossa cidade. E não se surpreenda com o novo de Deus. Não se surpreenda com Deus fazendo algo novo agora, porque Deus é especialista em fazer coisas novas. O Senhor é especialista em fazer coisas novas. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Ele nos dá um coração e um espírito novo no lugar de um coração de pedra que tem batido dentro de nós. Se nós estamos em Cristo,
nova criatura nós somos. E por causa disso, estão surgindo novas coisas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que estão surgindo novas coisas. Ele nos orienta a colocar vinho novo em odres novos. Mateus 9,17, não se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Meus irmãos, o Senhor é especialista em fazer coisas novas. Por causa do seu amor, Ele nos dá um novo nome, Ele muda nosso nome. Ele faz um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Ele firma conosco uma nova aliança. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. E o mais importante, a questão é: qual é a sua decisão diante disso? O que você vai fazer com o que Deus está fazendo agora, hoje? Você vai participar ou não do que Deus está fazendo? Qual é a sua decisão diante do que o Senhor tem feito de novo? Existem perigos nisso tudo. Eu trago más notícias sobre o novo de Deus. Existem perigos nisso tudo que Deus tem feito. Primeiro deles, não discernir o que Deus tem feito, não discernir essa nova estação, não discernir esse novo tempo, não perceber o novo de Deus. Tem gente que não percebe, não consegue visualizar, entender que é um novo tempo, que Deus está fazendo novas coisas, que Deus está nos direcionando para uma nova estação, para mudar de estação, para viver coisas novas. Não discernir o propósito. Meu irmão, propósito é aquilo que nos move. Uma pessoa que não tem propósito, ela não se move. Uma pessoa que não tem propósito, ela é indiferente. Não discernir a vontade de Deus e cair na mesmice, na zona de conforto, na dúvida, e não perceber e ficar perdido sem direção. Deus está fazendo coisas novas e existe um perigo sobre isso. Existem perigos sobre isso. Não passar pelos processos e não fazer as renúncias necessárias para viver esse tempo. Sempre que Deus quiser fazer algo novo, sempre que a estação mudar, nós vamos precisar passar pelo processo. E vamos precisar também fazer renúncias. O Senhor é como um jardineiro cuidadoso. Vamos pensar no Senhor como um jardineiro cuidadoso. Nós queremos ver a semente florescer, produzir frutos, e esquecemos que esse processo requer tempo e espera, que exige de nós uma coisa muito importante: paciência. Esse processo exige de nós paciência. Os processos de Deus, meu irmão, Ele nos transforma. E eles são necessários. Neles, nós vamos sendo moldados e mudados. Meus irmãos, Deus permanece sendo santo. E Ele nos diz: sede santos como eu sou santo. O processo de Deus está justamente nesse caminhar de santificação, onde Ele está cuidando de nós, para que nós sejamos como uma planta bem desenvolvida. E o melhor de tudo isso é que o Senhor sabe o que é que nós precisamos. Ele sabe quando nós precisamos de mais adubo, de mais água, sabe quando nós precisamos ser expostos à luz do sol, quando precisamos de sombra. Mas o ponto crucial
é que mais do que saber daquilo que nós precisamos, o Senhor Jesus, o jardineiro, sabe de quando nós precisamos de cada uma dessas coisas. O Senhor sabe do que precisamos e sabe de quando nós precisamos. E enquanto o jardineiro, o Jesus, trabalha em nós, nós vamos sendo santificados. Nós vamos sendo mais parecidos com Ele. Ele nos poda, às vezes nós precisamos ser enxertados, às vezes nós precisamos ser arrancados do nosso comodismo, do comodismo da nossa terra, para sermos replantados em outro lugar. Enquanto o Senhor trabalha em nós, nós podemos lançar também as nossas sementes, e mesmo que os tempos sejam difíceis ou sejam diferentes, as renúncias de hoje, aquilo que você renuncia, o processo que você está passando hoje, são como sementes de fé, que produzirão colheita das promessas que Deus tem feito para nós. Por isso, nesse tempo, nessa nova estação, plante as suas sementes, e no tempo certo ela vai frutificar e produzirá alimentos que vai fartar as gerações. Decidir não participar e ficar indiferente do que Deus está fazendo ou quer fazer agora pode ser muito prejudicial para a sua vida espiritual. Decidir ficar indiferente ao que Deus está fazendo vai ser prejudicial à sua vida espiritual. Você pode ter o seu crescimento espiritual paralisado simplesmente porque você desistiu. Simplesmente porque você não quer participar do que Deus está fazendo. Você pode ter momentos de muita confusão quanto à sua verdadeira identidade e até mesmo cidadania. A palavra de Deus fala que nós somos cidadãos dos céus. Não esqueça isso. E às vezes a gente esquece que a gente é cidadão do céu, justamente porque a gente não conseguiu discernir, viver e acompanhar o que Deus está fazendo agora. Você pode virar um telespectador daquilo que Deus está fazendo. E é tão interessante isso, porque você já percebeu a pessoa que está assistindo um jogo de futebol, ela não sente a mesma emoção de quem está em campo. Por mais que seja emocional, que esteja a flor da pele, as emoções dali do lado de fora, não é a mesma emoção de quem está lá jogando. Um telespectador, ele não sente a mesma emoção. E tem tanta gente que virou um telespectador do que Deus tem feito agora, do novo tempo de Deus, justamente porque decidiu não participar. Uma pessoa que decide ser indiferente, ela pode ser uma pessoa altamente crítica. Uma pessoa que não se envolve, ela tem um potencial de crítica gigantesco. Ela não faz, ela não se envolve, mas ela critica. Estou falando mentira? Ela vai opinar sobre algo que ela não está envolvida. Outro dia uma pessoa, a gente fez uma mudança dentro da rede fiel, e aí uma pessoa me ligou e olhou para mim e falou assim: pastor, estou precisando conversar com você. Aí eu peguei e falei com ele: beleza, meu irmão. E aí ele foi lá em casa e na conversa ele olhou para mim e falou assim: não gostei da mudança. E aí eu fui e falei com ele: interessante, meu irmão, você não gostou da mudança, sabe por causa de quê? Porque você não está envolvido. Porque se você tivesse envolvido, você ia entender o porquê da mudança. Você ia entender o porquê está mudando. Então se envolva, ou se não, cale-se. Se você não quer se envolver, não fale. Mas eu também trago boas notícias. Eu não trago só má notícia, não. Quando o Senhor diz que vai agir, Ele menciona que vai fazer algumas coisas e que vai trazer, e nós podemos e devemos criar expectativas naquilo que Deus promete. Meu irmão, nós podemos, como igreja,
e devemos criar expectativa naquilo que o Senhor está falando. O Senhor fala assim: eu vou abrir um caminho no deserto. Olha que vitória, que bênção, que alegria. O Senhor está falando direcionamento e companhia nos momentos difíceis. Eu não sei se você sabe, mas no deserto as pessoas têm dificuldade de se situar. Elas ficam perdidas, sem direção. Tem gente que vai a um lugar novo, presta bastante atenção no caminho, memoriza ruas, placas, comércios, casas, prédios chamativos, para usar como ponto de referência. Para quê? Para se situar. Mas no deserto isso é impossível. Sabe por causa de quê? Porque a geografia do deserto ela não muda. O relevo é a mesma coisa, é repetitivo. Sem um plano de viagem, ficar perdido no deserto é quase certo. E ficar perdido no deserto é sinônimo de morte. Em segundo lugar, uma coisa mais importante, que é uma outra coisa muito importante. Além de companhia, o Senhor, Ele nos garante que estará conosco. Que coisa espetacular. Além de direcionamento, Ele estará conosco. Da mesma forma que experimentaram os discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor continua falando: eu vou abrir riachos no ermo. Para a gente entender um pouco o que Deus quis dizer com isso, a gente precisa saber o que quer dizer ermo. Ermo é um lugar de difícil vivência, difícil de se viver, de dificuldades, de provações, de superações e de bastante aprendizado. Mas o que significa isso? Criar riachos no ermo. Bem, lá no deserto os rios, eles são permanentes e temporários. Se choveu, tem água no rio. Parou de chover, a água para também. Riachos no ermo significam refrigério contra o calor, vida num ambiente difícil de se viver, provisão em meio à crise. Está difícil, meu irmão? Esse novo tempo, essa nova estação, o que nós temos vivido hoje, como nação, como igreja, está difícil. Não desista ainda. Deus vai fazer um milagre. Ele está fazendo um milagre. Ele está operando, Ele está conosco, é promessa dEle. Ele estará conosco. E eu quero deixar algumas dicas para você viver o novo tempo de Deus, para você experimentar, para você estar junto da igreja, do corpo de Cristo no novo tempo de Deus. Primeira delas, o texto que a gente leu, diz no versículo de 18, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Esqueça o que se foi. Primeira dica, esqueça o que se foi. Não importa o que você viveu até aqui, seja bom ou seja ruim, não importa. Nostalgia faz com que a gente supervalorize o passado ao ponto de esquecer o presente e comprometer o futuro. Deus está fazendo uma coisa nova, mas nós só vamos viver o que Deus está fazendo se a gente deixar definitivamente o velho para trás. Você só vai viver o que Deus está fazendo agora na hora que você deixar o velho para trás. Tem gente que não experimenta o novo tempo, o que Deus está fazendo agora, porque decide viver agarrado nas questões do passado, nas experiências do passado, nos relacionamentos do passado. Esqueça o que se foi. Encare o seu futuro, o seu presente com confiança. Os sonhos de Deus para o nosso presente, para o nosso futuro, são muito mais valiosos do que a nossa história passada. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos,
planos de lhes dar esperança e um futuro. Esqueça o que se foi. Use o seu passado como plataforma de lançamento e não como uma cadeira de descanso. Não, o que você viveu ontem já é passado. O que você viveu com fulano, com ciclano, os seus pecados, o que acabou. Agora é a decisão de agora, de hoje. 2, creia no que Ele está fazendo. A palavra diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Acreditar na soberania do Senhor é entregar a vida a Ele por completo. Isso é extremamente importante para esse novo tempo. Isso é importante, independente das circunstâncias. Nós precisamos, como igreja, ser otimista em relação ao presente e ao futuro de que Deus está preparando para nós, o seu povo. Meus irmãos, essa prática diz muito sobre a nossa fé. E fé é dar primeiro o passo e depois descobrir que se tem o chão. Se você acha que não está apto para decidir crer, está completamente enganado. Um famoso escritor disse que o seguinte: não decidir já é decidir. Não decidir é decidir. A indecisão tem matado muitos antes de realmente estarem mortos. Não deixe morrer dentro de você a expectativa de que Deus está fazendo algo novo, de que Ele está no controle de todas as coisas. Aquilo que Deus está fazendo nascer sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, vai mudar a sua história. E quem sabe não vai mudar a história da nossa cidade, a história da sua família. Confie, nós devemos confiar. Sabe qual que é o meu maior medo? E sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu penso muito nisso, é de não participar daquilo que Deus está fazendo agora. É de ficar de fora daquilo que Deus quer fazer agora. Deus está fazendo algo novo, mas a decisão de desfrutar do que Ele tem disponibilizado é sua. A decisão está nas suas mãos. Terceiro, se for necessário mudar, mude. Eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais há pouco tempo, e nela eu fiz algumas perguntas. Eu perguntei assim: você tem dificuldade de mudança? 80% das pessoas disseram que tem dificuldade em mudar. Aí eu perguntei: qual que é a sua maior dificuldade? A maioria tem dificuldade porque se apega ao passado, se apega às pessoas, se apega aos lugares, se apega a situações e momentos vividos. E a última foi: como está o seu relacionamento com Deus? 80% das pessoas disseram que já viveram tempos melhores. Então eu percebo que existe uma necessidade de mudança, mas existe também um apego ao passado. E por causa disso a gente não tem tomado a decisão de mudar para viver o novo de Deus. Meu irmão, quem não tem predisposição para mudança não vai viver o novo tempo de Deus. Se você não tem predisposição para mudar, você não vai viver o que Deus quer fazer agora, porque Deus está fazendo coisas novas. Nem todo mundo vai precisar mudar tudo, mas se existe algo na sua vida que precisa ser mudado, mude. Como saber que área da minha vida precisa de mudança para eu viver esse novo tempo? Primeira coisa, uma ordem direta de Deus. Quando Deus nos revela algo, nós sabemos claramente o que fazer e para onde nós temos que ir. Meu irmão, se Deus falou com você algo, se você tem experiência com Deus e Deus falou: mude isso, mude. Custe o que custar.
Abra mão, renuncie, porque isso é uma ordem direta de Deus. Abraão era um homem rico e ele teve uma revelação com Deus e Deus falou com ele: vá para outra terra. Você vai precisar mudar. Para você viver o tempo de Deus, você vai precisar mudar. Isso mudou totalmente o rumo da história de Abraão. O mesmo foi como Noé, quando Noé nunca tinha construído nenhuma canoa, e Deus disse para ele, Deus deu uma revelação para ele e falou: construa uma arca para salvar a sua família. Isso marcou a história. Quando a gente se aproxima da manifestação da glória de Deus, quando nós experimentamos uma manifestação da grandeza de Deus, Ele mostra a nós a necessidade de mudança. Enquanto mais perto do Senhor, mais a gente vai visualizar em nós coisas que a gente precisa mudar. O profeta Isaías declarou: ai de mim que sou um homem de lábio impuro, ai de mim. Quando Isaías viu o Senhor, ele foi impactado com a glória de Deus e imediatamente reconheceu quem ele era, o que ele precisava, a mudança que era necessária. Uma outra maneira é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela não vem do conhecimento humano. Vocês talvez já conhecem alguém que sabe muito acerca de muita coisa, que sabe muito até acerca da palavra, mas que não tem predisposição para mudança, continua vivendo em pecado, continua vivendo na mentira. Sabe por causa de quê? Porque inteligência espiritual não é conhecimento humano. A inteligência espiritual faz com que nós entendamos as coisas no Espírito. As coisas do Espírito se discernem em Espírito. Uma pessoa que é inteligente espiritualmente falando, ela recebe a revelação de Deus dentro do Espírito dela e automaticamente ela muda, porque ela sabe que isso é uma questão de vida ou de morte. Isso é sabedoria divina. É só assim que você consegue discernir todas as coisas que vêm do coração de Deus para nós. E só assim você vai conseguir mudar nesse novo tempo. Existem algumas coisas que estão interrelacionadas para que venha um novo tempo na nossa vida. Não adianta saber que tem que mudar. Saber só não resolve. No mundo espiritual, o agir tem muito maior peso do que o saber. Não adianta você saber de tudo e não agir. No mundo espiritual, o agir tem maior peso. Se você precisa de ajuda, peça ajuda de alguém. Meu irmão, a comunidade, a igreja não precisa viver sozinha. Você não precisa lutar as suas guerras sozinho. Não precisa pedir ajuda a qualquer um, não. Né? Porque imagina só, como que seria um cego guiando outro cego? Peça ajuda à pessoa certa. A palavra de Deus fala que o orgulhoso é solitário. Uma pessoa que tem orgulho e medo de pedir ajuda, ele é solitário. Ele pensa assim: não, eu não preciso de ninguém. Mas na verdade a gente precisa. Reconhecer as fraquezas é sinal de ser forte. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Peça ajuda. Eu sei, meus irmãos, que existem pessoas aqui que amam ao Senhor, que são sérias, que buscam ao Senhor, e eu sei que essas pessoas vão poder te ajudar. Vá até elas. E dependa de Deus, se lance em Deus. Se Deus te mostrar alguma coisa que na sua vida, que você precisa mudar, hoje, agora, nesse culto, viva e faça parte desse novo tempo com Ele, mude. Ele te capacitará para viver isso. Acredite que nele existe o suficiente
para suprir as nossas necessidades. O Senhor é tudo que nós temos, meu irmão, não se engane. Não tem ninguém que tenha outra coisa a não ser o Senhor. A gente ainda não percebeu isso. As coisas são como um vento. Mas o bom disso é que também Ele é tudo o que nós precisamos. Glória a Deus por isso. E por fim, confie que Ele lhe dará uma manhã abundante. A palavra de Deus fala que até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O texto diz que Deus vai abrir caminhos no deserto e riachos em lugares abandonados. A promessa é daquele que nunca falhou. É o Senhor que está falando. Ele nunca falhou e nunca falhará. Eu posso falhar. Os irmãos da igreja podem falhar. A nossa vida com Deus não pode ser limitada a alguém. Meu irmão, o fato de não se ter alguém, o fato de estar longe de alguém não pode te paralisar. A nossa vida está relacionada a Ele, ao Senhor. Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar, é por Ele, é para Ele. É por causa dEle que nós estamos aqui. Deus estava dizendo que nós, como povo, podíamos confiar que Ele nos daria, que Ele vai nos dar uma manhã abundante. Se Deus está abrindo caminhos no deserto, criando rios em lugares abandonados que não tinha rios, mergulhe nele. Lá você vai experimentar coisas sobrenaturais. Saia da escassez, da sequidão e experimente novas coisas. Aquilo que Deus está fazendo agora, a partir de hoje, dessa manhã. Não tenha medo de deixar sua zona de conforto, de mudar dos processos de Deus. A fé traz o céu na terra. A fé faz o sobrenatural de Deus tornar-se natural entre os homens. A fé, e somente ela, é capaz de perceber as coisas novas que Deus está fazendo hoje, agora. Meu irmão, Deus é capaz de transformar áreas desérticas da sua vida em campos de bênção e de abundância. E para concluir, eu quero lhe perguntar: você está preparado? Você está preparada para viver o que Deus tem para a sua vida, o novo de Deus? Você está preparado para o que está surgindo agora, para ser surpreendido por Deus? Pois então se prepare, se você não estiver. Porque logo que Ele concluir aquilo que Ele está fazendo, Ele vai embrulhar o seu presente e vai lhe dizer: meu filho, eu tenho uma surpresa para você. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Aí na sua casa, espero que Deus tenha te abençoado. Deus te abençoe. Decida viver o tempo de Deus agora. Decida viver com o Senhor, independente das circunstâncias. Não fique indiferente ao que Deus está fazendo. Tente discernir as coisas no espírito e não na emoção. As coisas de Deus devem ser discernidas através da sua palavra e através do Espírito, não na emoção. É promessa de Deus que Ele não vai te deixar só, perdido, e que Ele estará com você nos lugares difíceis de se viver. Está difícil? Deus está com você. O Senhor está com você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós, como igreja aqui, nós queremos, ó Deus, nos abrir a nossa vida, Deus, em nome de Jesus, para viver o novo do Senhor, para viver esse novo tempo, essa nova estação, para viver o que o Senhor quer fazer agora. Senhor, em nome de Jesus, nos leva ao entendimento espiritual do que o Senhor quer fazer. Pai, isso não depende dos homens,
O que o Senhor está fazendo agora não está relacionado a fulano, ou a ciclano, ou a Bertrano, não. É o Senhor quem quer fazer, porque a igreja é tua, porque o país é seu, porque a nação é sua, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, como igreja, eu quero participar. Meu irmão, decida participar do que Deus está fazendo. Pai, em nome de Jesus, aqueça o coração dos meus irmãos, para que eles vivam esse novo tempo com amor, com zelo, com paixão. Senhor, em nome de Jesus, aguerridos, ó Deus, daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Eu sei, Senhor, que isso vai ser transformador para as nossas vidas. Embora, Senhor, seja um tempo difícil, embora estejamos no deserto, embora, Senhor, tudo pareça, Senhor, revirado, o Senhor está cuidando de nós.